No vídeo passado eu te mostrei os melhores fundos imobiliários do mês de abril, entre fundos imobiliários de tijolo e de papel. Fiz uma carteirinha ali que com pouco dinheiro você conseguiria investir e já no mês seguinte começar a receber rendimento. No vídeo de hoje eu vou te mostrar ações e olha, eu não tenho dúvida, você pode ficar rico investindo em ações. Eu vou te mostrar 5 ações que na minha avaliação, na minha análise pessoal, são uma das melhores ações hoje disponíveis para você comprar uma cota. Algumas delas custam menos do que R$10. A mais cara não chega a 30. E olha, se teu objetivo é construir patrimônio de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, 300, 500, seja lá qual for o valor, um valor que seja o suficiente, quem sabe, para você viver de renda um dia, você precisa ter ações na tua carteira de investimentos. Fundo imobiliário é bem legal, gera rendimento para você com bastante consistência, previsibilidade, mas é nas ações que você vai ver o grande potencial de valorização. Investir em empresa, investir em negócios foi um dos melhores investimentos das últimas décadas. Milhares de pessoas enriqueceram investindo em ações. Se você duvida, eu vou te mostrar alguns exemplos. No exterior e no Brasil. A Amazon é um exemplo que fez o IPO lá em 1980, então a gente está falando de 45 anos já de existência. Ela se valorizou mais de 100 mil %. A Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que foi fundada lá em 1960, na época era negociada por $20, hoje vale mais de 600 mil dólares uma cota. Isso mesmo, uma ação. A Nvidia, uma empresa mais recente, no intervalo de 2015 a 2024, subiu aproximadamente 12 mil %. E aí você pode estar pensando que isso é um benefício, uma característica apenas de empresas americanas? Vou te mostrar empresas brasileiras que nos últimos 5 anos tiveram um ótimo desempenho. Você com certeza já viu falando dessas empresas como as melhores empresas para investir nos últimos anos. Vamos ver qual foi o resultado delas. Petrobras, mais de 125% nos últimos 5 anos. Moura do B, lembra que eu falei bastante já dessa empresa aqui? 206% nos últimos 5 anos. Schultz, outra empresa também que já falei bastante aqui no canal, você deve lembrar. Lembra? Código Schultz 4? 260% nos últimos 5 anos. Outra empresa que também já mencionei aqui no canal, Banco Mercantil. Essa subiu nos últimos 5 anos, a ação dessa empresa, 596%. Na minha avaliação, empresas que subiram bastante não têm o mesmo potencial de valorização que há muitos anos atrás. Por isso eu não acho que a Amazon vai subir tanto novamente. E até mesmo essas empresas que eu mencionei aqui no Brasil, que se valorizaram bastante nos últimos 5 anos, nem todas elas têm chance de se valorizar tanto mais assim. Mas uma coisa é certa, quem investiu em ações no Brasil e no exterior nos últimos 5 anos viu o patrimônio multiplicar várias vezes, enquanto recebe dividendos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 empresas que, na minha avaliação, na minha escolha pessoal, utilizando meus critérios para poder selecionar empresas, são as 5 oportunidades mais interessantes agora no mês de abril e que certamente poderá multiplicar bastante nos próximos anos. Quais são os critérios que eu estou utilizando para poder selecionar essas empresas? A cotação, o PL da empresa, que indica que ela está barata. A cotação, o preço da cota. O PL diz, esse preço está barato ou está caro? Então a gente quer saber dessa informação. A liquidez, o ROI e o ROIC, que está diretamente relacionado à eficiência da empresa e o potencial de valorização que cada uma delas tem. Por que eu considero que a cotação é importante? Porque você vai ver que o preço de uma cota, às vezes, é menos do que R$10. 15, 20 reais. E o PL, por que é importante? O PL mede se a empresa está barata ou cara. Fazendo uma explicação rápida e didática sobre o PL. E por que esse múltiplo deve ser considerado por você? O PL é um indicador que diz quanto tempo será necessário para que aquela empresa retorne o dinheiro que você investiu nela em lucro. Então, por exemplo, alguém está vendendo para você uma máquina de sorvete. E o vendedor diz o seguinte, olha, com essa máquina de sorvete eu faço R$2.000 todo mês de lucro. Então note, se ele estiver vendendo a máquina de sorvete para você por 20 mil, já que ela gera R$2.000 por mês de lucro, se ele vender a máquina de sorvete para você por 20 mil e você pagar 2 mil todo mês, significa que em 10 meses o lucro já te pagou, ok? Bem simples. Na Bolsa Brasileira você tem como base um PL de 15, então qualquer empresa que esteja sendo negociada a um PL abaixo de 15 mostra que está em uma condição interessante para compra, porque ela está com preço abaixo da média. Se a grande maioria das empresas são negociadas com PL médio de 15, se você comprar uma empresa com PL de 10, de 12 ou abaixo de 10 ainda, mostra que você está comprando uma empresa bem mais barata. É como se fosse uma espécie de desconto. Agora, sobre o ROI e o ROIC, por que esses múltiplos são bastante interessantes? Porque medem justamente a eficiência que a empresa tem de gerar dinheiro. Imagina o seguinte, o preço da máquina de sorvete é 20 mil. Ela gera 2 mil de lucro, você vai levar 10 meses para poder, com o lucro, recuperar o dinheiro investido. O
O ROI é como se você tivesse pego um dinheiro da tua caixinha da Nubank para poder fazer uma melhoria na máquina, investir para que ela produza mais sorvete. Ao invés de produzir, por exemplo, 4 sorvetes a cada minuto, produzir 7, 8. Então você fez um upgrade nessa máquina de sorvete. Agora cabe mais litros de produtos e você consegue produzir mais sorvetes. Bom, o dinheiro da tua caixinha da Nubank que você colocou na tua máquina tornou a máquina mais lucrativa? Se tornou a máquina mais lucrativa, significa que ela tem um ROI positivo. Significa que com o dinheiro do próprio investidor, com as reservas que ele tem, colocando no negócio, o negócio fica mais lucrativo. Então a gente quer empresas que tenham um ROI acima de 10 pelo menos, de 10%. E o ROIC? O ROIC é muito semelhante, que também mede eficiência, mas ele é ainda mais claro, mais transparente ainda. O ROIC diz o seguinte: eu comprei a máquina por 20 mil, peguei dinheiro da minha caixinha, coloquei na máquina para fazer um upgrade, ela ficou mais lucrativa. E se eu pegar um dinheiro emprestado para poder investir mais nessa máquina, será que continua sendo bastante eficiente e aumentando o lucro? Então vamos supor, eu pego um dinheiro emprestado, além desse dinheiro que eu peguei da Nubank, da minha caixinha, do meu capital próprio, vou pegar dinheiro com o terceiro para poder investir no negócio. E se eu investir no negócio, dinheiro emprestado, considerando já inclusive o juro do empréstimo, se eu investir na máquina, quem sabe para ela produzir 20 sorvetes por minuto, 30 sorvetes por minuto, eu vou fazer um grande upgrade na máquina. Ela continua sendo lucrativa mesmo que eu pegar empréstimo para poder investir nessa empresa, nesse negócio? Então isso é um sinal de que o ROIC também é positivo. Nesse caso, vale muito a pena continuar injetando dinheiro nessa máquina. Porque quanto mais dinheiro você coloca nessa máquina, nesse caso nessa empresa, mais ela gera lucro, mais ela gera dinheiro. Então a gente quer uma empresa que tem um PL baixo e um ROIC acima de 10, é muito interessante. E por fim, nós vamos olhar o potencial de valorização que uma empresa tem. Nesse caso, eu estou utilizando uma fórmula matemática indicada, apontada no livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É uma fórmula matemática que mostra o valor intrínseco de uma empresa, portanto, o quanto ela deveria valer. Então, se uma empresa deveria valer 50 e ela está sendo negociada a 20, significa que ela tem um grande potencial de valorização, correto? Ela deveria valer 50, está sendo negociada a 20, mostra claramente, comprovadamente, através da matemática, de que a empresa está muito descontada, está muito barata, portanto, ela tem um potencial de valorização bem significativo, tem um upside bem interessante, ok? Então, eu vou listar agora empresas que, na minha avaliação, são muito interessantes agora no mês de abril, tem grande potencial de valorização, então você pode fazer bastante dinheiro com ela, multiplicar bastante o seu patrimônio enquanto você recebe dividendos. Eu vou te mostrar o código da empresa, o preço, o PL, que vai indicar se ela está barata ou não, o ROI e o ROIC para saber se ela é eficiente quando bota dinheiro nela, e o potencial de valorização, porque na verdade o que você quer é comprar uma empresa por R$15, R$20, e o preço de uma cota sair de R$15, R$20 para 60, 70, 80 ou até mais. Não é verdade? Então vamos lá, agora eu vou te mostrar as empresas. Bom, então a primeira empresa é a Neo Energia, negociada pelo código NEO3, preço de uma cota R$20,49, PL de 6,84, bem abaixo da média da Bolsa Brasileira, que é de 15, como eu mencionei. Então significa que essa empresa está sendo negociada barata, com desconto, num bom preço. O potencial de valorização dessa empresa de 107,58%, calculado pela fórmula de Benjamin Graham, que tem aqui a fórmula do preço justo de Graham. Então, segundo a fórmula de Benjamin Graham, no cálculo matemático, na equação, essa empresa deveria valer uma cota R$42,53. Esse era o preço que deveria estar uma cota da Neo Energia, R$42,53. Só que ela está sendo negociada por R$20,49. Então, por isso que ela tem um potencial de valorização de 107,58%. Vamos dar uma olhada no ROI e no ROIC. Vamos ver se é positivo o ROI e o ROIC. ROI de 11,14% e ROIC de 10,21%. Aprovado. A próxima empresa é a Moura do B, que é uma empresa de engenharia, o preço de uma cota 15,32%, PL de 5,17, bem abaixo da média também, potencial de valorização de 126,88%, upside, tá vendo? Segundo a fórmula de Benjamin Graham, a fórmula matemática, essa empresa, o preço de uma cota deveria estar em 34,76%. Só que está sendo negociada a 15,32, ó, bem abaixo do preço. Por isso tem um potencial de valorização de 126,88%. Vamos dar uma olhada no ROI e no ROIC. ROI de 16,33% e ROIC de 10,18%. Também passa no teste do ROI e do ROIC. A próxima empresa já é a Sanepar, que é do ramo de saneamento, preço de uma cota 28,41, PL de 5,35%, potencial de valorização de 130%,
Preço justo dessa empresa seria de R$ 65,43, mas ela está sendo negociada a menos do que R$ 30, R$ 28,41. ROI de 14,81, ROIC de 10,22. Quarta empresa, empresa do setor elétrico, ISA E4, código, empresa ISA Energia, preço de uma cota 22,10, PL de 4,16, upside de 170%. Olha, o preço que ela deveria estar valendo hoje, segundo a fórmula de Benjamin Graham, o preço de uma cota seria 59,79, ela está sendo negociada a 22,10, por isso o potencial de valorização bem expressivo de 170%. ROI de 17,75%, ROIC de 13,69%. E a próxima empresa é a SIM, código de negociação YNE3, preço de uma cota R$ 4,90. Olha só, quem tem R$ 5 na carteira conseguiria comprar uma cota dessa empresa. PL de 1,37, bem baixinho. Potencial de valorização de 385,64%. Preço justo dela. Uma cota deveria valer R$ 23,80. Está sendo negociada a R$ 4,90, bem abaixo do preço. ROI de 50,87%. ROIC de 35%. Sem dúvida, essa empresa aqui que se destaca. Todas elas estão muito interessantes, mas essa aqui com certeza se destaca por causa de um PL bem baixo, preço de uma cota bem baratinho, qualquer pessoa consegue investir nela e o potencial de valorização maior até agora. E a empresa que dessa lista, todas elas com grande potencial de valorização, mas ela que mais apresentou potencial de valorização. Então, olhando assim uma tabela com todas as empresas, a gente vai ter isso aqui, ó. NEO 3, Moura do B, Sanepar, ISA e SIM, né? Então a gente tem aqui ó, o preço de cada uma delas, todas elas com PL abaixo de 15 e todas elas também com ROIC acima de 10. Neo Energia com potencial de valorização de 107,58%, Moura do B 126,88%, Sanepar 130%, ISA 170% e SIM, negociada pelo código SYNE3, 385% de potencial de valorização. Um detalhe importante, a fórmula de Benjamin Graham é um cálculo matemático, é um cálculo racional, é uma fórmula reverenciada por vários investidores do mundo todo como uma fórmula muito eficiente, mas ela não tem a capacidade de prever o futuro. Então, é um número, é um cálculo, é uma projeção, mas pode acontecer, por exemplo, de que essa empresa aqui, a Sanepar, suba mais do que essa empresa aqui, ó, a ISA. Mesmo essa aqui estando com 170%, e essa aqui com 130% de potencial de valorização. O outro detalhe é o seguinte, de que pode ser que assim se valorize 385% em 2, 3 anos. E pode ser que a Moura do B ou a Neo Energia valorize 107% já no primeiro ano, em 1 ano e meio. A fórmula se limita a informar o valor justo da empresa, o valor que deveria valer cada cota e o desconto que existe em relação ao preço atual. Por isso mostra o upside aqui, o potencial de valorização. Isso aqui vai se realizar em 6 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? A fórmula não é capaz de prever, como ninguém é capaz de prever. Mas, obviamente, que é uma indicação matemática calculada por uma fórmula bastante conhecida, publicada no livro Investidor Inteligente, portanto, dá um embasamento bastante racional para acreditar de que essas empresas são as mais interessantes nesse momento. Bom, então essas são as empresas que eu considero hoje uma grande oportunidade que está passando diante dos nossos olhos aqui. Eu já investi na grande maioria delas, não é uma recomendação esse vídeo, é um vídeo didático mostrando para você por que eu escolhi essas ações, por que elas estão interessantes e o potencial de valorização que essas empresas têm, considerando múltiplos, que eu considero a maneira mais eficiente. É claro que esses não são os únicos múltiplos que eu avalio para poder fazer uma seleção, senão esse vídeo ficaria muito extenso. Então tem múltiplos, por exemplo, que indicam ali o nível de endividamento da empresa, margem da empresa, tem vários outros múltiplos que eu utilizo para poder fazer uma seleção final e todos eles estão sendo considerados nessa seleção aqui. Essas 5 empresas aqui na minha avaliação, considerando todos os múltiplos que eu considero na minha análise pessoal, e são vários, essas são as mais interessantes hoje. É importante lembrar também que várias outras empresas são bastante interessantes com grande potencial de valorização. Eu estou mostrando 5 aqui, mas tem várias. O mercado está nesse momento muito favorável para investidor de longo prazo. A taxa de juros está alta, as ações estão baratas, fundos imobiliários estão baratos, não é à toa que eu fiz um vídeo sobre fundos imobiliários e acabei de mostrar para você agora 5 ações bastante interessantes e que a maioria eu tenho na minha carteira. Então, na minha opinião, você deveria aproveitar esse momento e começar a montar uma carteira de fundos imobiliários
e ações. E de alguma forma espero ter te ajudado, não como indicação, mas como uma reflexão sobre possíveis empresas que você pode colocar na tua carteira de investimentos. Faça isso. Decida como você achar melhor, se faz sentido para você investir em fundos imobiliários, em ações ou não agora. A certeza que eu tenho é que se você investir agora, se você aproveitar esse momento, você vai me agradecer depois. É claro que esse pode ser o teu ponto de partida. Aqui no canal eu falo sobre fundos imobiliários, sobre ações, estou sempre falando sobre ativos financeiros e principalmente sobre como montar uma boa carteira de investimentos, que eu considero que tem que ter uma parte no exterior, uma parte em ações brasileiras, outras em fundos imobiliários. Fazer a gestão dessa carteira ao longo do tempo para que ela tenha uma boa performance sempre enquanto entrega dividendos para você. Então a gente está falando aqui de uma conversa inicial, de uma etapa inicial, mas fundamental para você começar a construir seu patrimônio e um dia viver de renda, como eu comecei 7 anos atrás, estou no meu 8º ano agora, e estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Eu comecei com um salário modesto, poucos aportes, os meus rendimentos foram aumentando cada vez mais. Hoje eu consigo investir bem mais, meus rendimentos são bem maiores e tudo isso começa com muito pouco. No meu caso, começou com R$500. Com você pode começar com 100, com 80, com 200, com 300 ou mais do que R$500. O importante é começar. A gente não está falando simplesmente sobre dinheiro, é muito importante que você entenda isso. A gente está falando da real possibilidade de você ter uma vida confortável, segura e tranquila no futuro. Sem depender da aposentadoria, do INSS, sem se preocupar com o patrão, você vai poder até se aposentar antes da hora. Então por que não começar um projeto como esse? Não deixe de se inscrever no canal, conteúdo sempre de muita qualidade aqui e gratuito. Se você se inscrever e der um like, o YouTube vai entender de que esse vídeo foi interessante, pode ser interessante para outras pessoas também, então vai divulgar esse conteúdo para mais brasileiros que querem se aposentar mais cedo. Então não esqueça de curtir, que é uma maneira também de você mostrar que gosta do trabalho que eu faço aqui, publicando vídeos didáticos para você aqui com o conhecimento acumulado dos últimos anos. Se inscreva, marca o sininho, dê um like e compartilhe esse vídeo. Assim você vai estar ajudando outras pessoas também a alcançar uma vida mais tranquila, mais confortável, sem depender da aposentadoria. De fato, você vai estar ajudando outras pessoas a mudar de vida. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.